Olá, minha gente iluminada! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Traz o Brilho Podcast. Hoje eu vou trazer para vocês uma incrível novidade, que é um LongaCast. Nós vamos gravar 2 episódios de podcast em 2 ambientes diferentes, com 2 temas diferentes e com o mesmo convidado. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Pedro Luiz Chaves. Ele é ginecologista e cirurgião ginecológico especializado em procedimentos minimamente invasivos, saúde íntima feminina, climatério, menopausa e ginecologia regenerativa e funcional. Olha quanto conteúdo de alto valor informativo hoje nós temos aqui para você. Dr. Pedro, ele é reconhecido pelo seu atendimento humanizado, pela sua escuta atenta a cada paciente e pela busca constante por tecnologias modernas que tragam mais qualidade de vida para nós, mulheres. Ele acredita que cada paciente merece ser cuidada de forma única, respeitando suas histórias e sonhos. Hoje vamos mergulhar bem fundo em temas que impactam a saúde íntima da mulher, a qualidade de vida e o brilho de tantas mulheres. Seja muito bem-vindo, Dr. Pedro Luiz Chaves. Obrigado, eu que agradeço pelo convite para falar mais um pouco sobre saúde feminina, esse universo tão importante, e vamos levar a informação para essa mulherada aí. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite e vir hoje brilhar aqui com a sua história e trazer esse conhecimento para a nossa vida. Vamos lá. Doutor Pedro, vamos começar falando pela dor invisível que precisa ser ouvida. Hoje nós vamos falar sobre a endometriose. Estima-se que entre 5% e 15% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva tenham endometriose, mas o diagnóstico pode demorar até 10 anos. É isso mesmo, doutor Pedro? É isso mesmo. E essa porcentagem pode ser ainda maior, porque, como você mesmo disse, essa dor silenciada a gente ainda não tem. Mas com a conscientização da população, a gente vai tendo mais diagnóstico. Assim como aconteceu com o autismo, A gente vê que cada vez mais que a população está conscientizada, a gente chega no diagnóstico porque ela entende os sintomas e vai procurar ajuda. E existe essa demora realmente porque, às vezes, aquela paciente jovem não sabe explicar o que ela tem, às vezes não procura o profissional correto, e aí acontece isso realmente. Nossa. Bom, ainda é um caso sério, né? Sério, é um caso sério, mas que hoje a gente já tem profissionais qualificados para poder lidar com isso. Perfeito. Então vamos falar mais sobre isso e colocar brilho nesse assunto. Vamos lá. Doutor Pedro, o que fez você abraçar a ginecologia e cuidar de mulheres com endometriose? Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, eu sou um médico apaixonado pela medicina e durante a graduação, quando eu tive o primeiro contato com a ginecologia obstetrícia, lá atrás, eu via que às vezes essas dores, dores em geral da mulher, os problemas femininos, eles eram um pouco negligenciados, não se dava muita importância, E como é uma característica minha de querer gostar de ajudar e de sempre pensar que eu posso levar o melhor ali no âmbito da saúde para aquele universo, foi quando eu decidi por fazer então a ginecologia. Me apaixonei pela área cirúrgica e depois de trabalhar com cirurgia minimamente invasiva, eu fui aprimorando os meus conhecimentos em endometriose para poder levar ajuda para essa mulher que tem uma dificuldade em achar o diagnóstico, tem uma dificuldade em tratar, Porque não são todos os especialistas que têm esse conhecimento. Interessante isso. E o que é a endometriose? Endometriose, na literatura, a definição disso é tecido endometrial fora do útero, Então, a gente tem uma camada interna do útero, que é chamada endométrio, e quando células desse endométrio vai para algum outro lugar, na pelve, no abdômen, a gente chama de endometriose. E acredita-se que essa endometriose ela pode surgir
desde o desenvolvimento embrionário ou talvez pela menstruação retrógrada. Quando o sangue sai através da vagina em formato de sangue no ciclo menstrual, isso também vai para dentro do abdômen e da pelve, carregando células de endométrio, e lá onde ele implanta, ele vai causar um processo inflamatório crônico que vai gerar todos os sintomas que a endometriose causa. Nossa, então ela pode começar quando a gente está ainda na barriga da mãe. No processo é uma das hipóteses que acreditamos, né, de formação desse tecido endometrial, que era para ter ido para o endométrio, durante o desenvolvimento embrionário ele foi parar em outro lugar. Não sabia dessa informação. Valiosíssima, né? E qual é a diferença entre a adenomiose e a endometrioma? Isso. Eu costumo brincar que os dois são primos da endometriose, né? Como eu te disse anteriormente, por definição, a gente não pode dizer que é endometriose porque é tecido endometrial fora do útero. A adenomiose, em especial, ela acomete o músculo do útero. Como está está no útero ainda, então a gente não pode dizer que é fora do útero. Então é a adenomiose. Então onde instala-se tecido endometrial nessas fibras do miométrio e vai causar os sintomas como sangramento, dores. E o endometrioma, ele está ligado às doenças ovarianas, né? É a endometriose que dá nos ovários. Então, na verdade, é uma doença que dá nos ovários. É ainda uma endometriose, só que acometida somente o ovário, né? E a adenomiose é uma endometriose que acomete o músculo do útero. Agora, uma dúvida. Quem tem ovário micropolicístico, né, o famoso, ele pode virar um endometrioma ou não tem nada a ver com isso? Não, são patologias diferentes. O ovário policístico, ele está muito mais ligado a um problema metabólico da mulher, né, e mais próprio do ovário. Endometrioma está ligado à endometriose. Perfeito. E para as mulheres que estão aqui agora nos assistindo, quais são os sinais de alerta que indica que ela precisa procurar um médico? Ou seja, ela sente alguma dor, é uma dor que é parecida com uma cólica. Qual é o alerta que a gente tem para procurar um especialista? É claro que durante toda a menstruação, né, o início do ciclo menstrual, né, que é o primeiro dia que é da menstruação, até os dias que antecedem, a mulher ela vai sentir algum desconforto. Esse desconforto pode às vezes ser mínimo ou que às vezes ela tome alguma medicação oral para passar. Sim. Isso aí a gente acredita que é normal, né? É aceitável. Mas quando essa dor começa a ser incapacitante, né? Que ela tem que procurar emergência para tomar medicação endovenosa para passar, já não é uma dor considerada normal, né? Então, quando a gente pensa que a característica da dor da endometriose, ela é uma dor cíclica, ou seja, ela vem todo mês, e ela tem um caráter progressivo. Cada vez que passa o tempo, essa dor vai ficando mais intensa. Nossa, vai aumentando então. Vai aumentando. Além disso, ela pode ter alterações no ciclo menstrual, ela pode ter o sangramento um pouco mais excessivo durante esse ciclo menstrual, ela pode ter alterações da urina, alterações intestinais durante o período menstrual, dor na relação e ainda algumas pacientes cursam com dificuldade para engravidar. E você falou agora uma coisa que a gente escuta muito, né? Muitas mulheres com problemas, né? Com dificuldade de engravidar, porque descobriu ou começou a saber que tinha uma endometriose quando começou a ver que não estava engravidando, né? A endometriose, ela afeta a fertilidade, é isso? Isso. Não é uma máxima verdadeira. Existem mulheres que engravidaram tendo endometriose. Né? Então não é uma máxima verdadeira, isso é uma notícia boa. Incrível. Mas a gente vê que aquelas mulheres que estão tentando engravidar, né? O casal que está tentando engravidar, que pesquisou a causa masculina e as causas femininas, às vezes a única que sobra é a endometriose. E às vezes para essas pacientes, o tratamento cirúrgico vai ser indicado para poder restabelecer essa fertilidade. Eita, então na verdade ela vai precisar fazer um tratamento. Exatamente. Para poder entender o que está acontecendo com ela naquele momento. É como você disse, às vezes a questão da infertilidade levou ao diagnóstico da endometriose. Lembra que a endometriose, a gente sabe que é um diagnóstico difícil de se fazer.
E o mais interessante, Ellen, é que às vezes tem pacientes que têm endometrioses grandes, né, em quantidades, muitos focos de endometriose, e elas são assintomáticas. Outras têm endometrioses mínimas, que às vezes os exames demoraram para identificar, e ela tem uma sintomatologia muito maior. Então a gente também não pode falar dessa proporção. Mas a gente sabe que quando a gente fez a investigação de uma paciente que está com infertilidade, e a endometriose que foi encontrada foi a única causa da infertilidade, a gente tem que retirar esse foco de endometriose, porque senão ela não engravida. Então, na verdade, a endometriose, ela inibe, né? Ela bota uma barreira e a mulher não consegue engravidar. Exato, porque a endometriose, ela, por causar um processo inflamatório crônico na pelve, esse processo inflamatório crônico pode gerar aderências, com a dificuldade do óvulo sair do ovário, ou com o das trompas pegar esse óvulo para levar de encontro com esse óvulo com o espermatozoide. Pode, então, bloquear essa passagem desse encontro com o espermatozoide e dificultar. E até mesmo por mediadores químicos da inflamação, pode ir lá e não deixar com que depois que o embrião foi formado, esse embrião grudar no endométrio para poder desenvolver. Nossa, merece aí muito cuidado, muita atenção, muita investigação. Exatamente. Imagino eu. E quais são os tratamentos disponíveis hoje? Hoje, basicamente, a gente tem 2 tratamentos, né? O clínico e o cirúrgico. Eu costumo dizer que a gente sempre vai iniciar pelo tratamento mais tranquilo, porque cirurgia tem seus riscos, só do paciente entrar no centro cirúrgico tem seus riscos. Então a gente tem que pensar em tratamentos mínimos e de ofertar um tratamento mais tranquilo para ela poder fazer. Associado ao tratamento hormonal, que a gente tende a fazer o bloqueio da menstruação, a gente tem que pensar que essa doença também é multifatorial, então ela tem que precisar de, às vezes, fisioterapia pélvica, mudar a alimentação e mudar os hábitos de vida, isso vai ajudar. Quando aquela paciente fez tudo isso, a gente tratou ela clinicamente, ela está fazendo a parte dela de mudar hábitos de vida, fazer fisioterapia e dieta, e ainda assim a gente não teve melhora, aí a gente tem que indicar um tratamento cirúrgico. Ou então para aquelas pacientes, como no exemplo anterior, né, da infertilidade, a gente leva ela direto para a cirurgia para poder ela restabelecer essa fertilidade, conseguir gerar o bebê que ela tanto quer. Maravilha. E aí ela consegue? Consegue. A gente tem muito sucesso. Depois da cirurgia, o paciente, na primeira tentativa ou segunda, ela já consegue engravidar. É como diz, né? Tirar com a mão mesmo. Tirar literalmente. com a mão. Resolver o problema, porque senão aquilo ali não vai acontecer, né? Exato. E eu acredito que tenha muitas mulheres que na hora que pensam em engravidar, descobrem a endometriose e às vezes não tinha sintoma. Às vezes ela... Como você falou daquela questão de uma dor, né, silenciada, não ouvida. Não ouvida. Ela pudesse achar que ela estava normal, né? E aí acaba que a infertilidade culmina no diagnóstico final. Ou seja, a gente confunde muito com a cólica menstrual, por exemplo. É muito fácil de confundir, porque ela é uma cólica durante a menstruação. Sim. E como é possível viver com mais qualidade de vida tendo a endometriose, doutor Pedro? Primeiro de tudo, né, agora vocês sabendo desses sintomas, eu acho que um bom médico deve ser procurado, né, para a gente poder fazer o acompanhamento dessa paciente. E aí é onde que a gente vai ajustar para poder trazer mais qualidade de vida. Levando o tratamento clínico, fazendo uma boa dieta, seguindo as recomendações médicas, a paciente consegue ter sim uma qualidade de vida, mesmo que ela seja uma paciente que tenha indicação de cirurgia. Seguindo as orientações no pós-operatório, ela vai ter sim qualidade de vida depois do tratamento cirúrgico. Vai viver mais feliz e contente. Vai viver mais feliz e contente. É aquela paciente que ela consegue engravidar, é aquela paciente que conta pra mim, doutor, hoje eu consigo agachar e pegar minha filha no colo quando eu tô menstruada. Olha. Antigamente ela não conseguiria fazer isso, né? Então são coisas que você vê que no dia a dia a dor vai impactando no dia a dia dessa mulher, e depois que a gente faz o tratamento, vai fazer o acompanhamento, essa paciente passa a viver de uma maneira mais feliz. Viver de verdade. Viver de verdade. Se entregar na vida. Consegue abaixar, consegue pegar um filho, consegue treinar, de repente, exatamente. Melhor. Consegue trabalhar, né? Hoje, o que mais impacta, né, hoje em dia no trabalho, para as mulheres, é estar menstruada às vezes, né? Às vezes ela chega a ficar de cama. Com certeza. Isso é um impacto social muito grande. Sim. E quando a mulher
tem endometriose, aí é cirúrgico, ela faz a cirurgia, resolveu, né? Tem uma média de tempo, né, uma expectativa para ela conseguir engravidar, doutor Pedro? A gente pede para esperar um tempinho para tudo ali dentro cicatrizar, porque às vezes isso tudo depende também do tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Quando é uma cirurgia muito grande, a gente pede para esperar mais um pouco, né? Tem cirurgias que a gente faz que às vezes acomete o intestino, acomete a bexiga. Na nossa equipe a gente tem o cirurgião gástrico, a gente tem o cirurgião da urologia para poder ajudar a gente nessa cirurgia. Mas quando a gente não faz uma cirurgia tão profunda, a gente consegue liberar ela dali 60 dias para poder tentar engravidar. 60 dias. 60 dias. Aí ela começa a tentar normalmente para ver se realmente era a endometriose ali que estava com problema. Porque também pode ter outros problemas, imagino eu, né? Isso, é por isso que quando ela procura a gente e a gente identifica a endometriose, né? Se ela é paciente que dá infertilidade, se tem outro diagnóstico, a gente vai tratar esses outros diagnósticos também. Mas quando é só endometriose, a gente já pode liberar com 60 dias. Maravilha. Fala um exemplo, se você tiver, de uma paciente sua que demorou a descobrir que tem endometriose, que você cuidou. Como é que foi esse tratamento? Ela queria engravidar ou não? Como é que foi essa recuperação, doutor Pedro? Eu tenho um exemplo de uma paciente que sentia dor. Essa dor era incapacitante. Ela chegava a buscar realmente ajuda na emergência para tomar a medicação endovenosa. Ela perdia os primeiros dias de sangramento, ela perdia trabalho, perdia as reuniões importantes, né? E estava impactando na vida dela. E ela teve um diagnóstico de um pólipo endometrial. Então ela não sabia que tinha endometriose e ela teve esse diagnóstico numa consulta de rotina com o ginecologista dela e ela veio para uma avaliação cirúrgica para mim. E durante a investigação, a gente identificou que além desse pólipo endometrial, ela tinha uma endometriose profunda e no qual era a justificativa para essa sintomatologia tão importante, né? E aí a gente fez a proposta de cirúrgica para ela, entrou eu e minha equipe, ela tinha endometriose também na parte intestinal. E hoje ela já está se recuperando, já tem 3 meses. Essa paciente foi um caso interessante. Já tem 3 meses, ela já voltou à vida dela normal, né? A gente já liberou ela da cirurgia, já liberou ela para ter relações sexuais, mas ela ainda não engravidou. Nós estamos ainda esperando uma notícia boa. Ela está sendo uma tentante nesse momento, Exato. né? Tentando engravidar. Isso. E você falou sobre relação sexual. Depois da cirurgia, quando a mulher tem endometriose, ela tem dificuldade em ter relação sexual, dói, tem algum sintoma que ela sente e que também é silencioso, ela pode achar que não é endometriose, né? Isso, muitas das pacientes têm sim. O lugar que a endometriose mais gosta de ficar onde? Onde ela se esconde? Ela mais gosta de aparecer ali numa parte atrás do útero, né? O útero, ele tá intimamente ligado entre a bexiga, o útero e o intestino. Sim. Isso também se torna um pouco mais difícil, porque às vezes se confunde com cólica intestinal, cólica menstrual, às vezes uma infecção de urina. Sim. Esses são sintomas que podem estar associados e que acabam confundindo, tá? Mas ali atrás do útero, onde ele está em contato com o intestino e a vagina, né? Ali, ali no ligamento uterosacro é onde ela gosta mais de aparecer. E ali os nódulos que vão crescendo, né, inflama aquela região. E quando o pênis bate no fundo da vagina, ali ela vai sentir dor. Então, nas relações sexuais, ela sente dor. E tem paciente que às vezes acha que isso é comum, porque doeu naquela primeira vez, ela não teve múltiplos parceiros para poder saber se ia ser diferente. Sim. Mas aquela paciente que tem dor em toda a relação, não é normal. Às vezes, em alguma posição ou outra, pode acontecer, e aí a gente sabe que então é a posição. Mas quando não é, aí ela precisa sim de procurar ajuda. Maravilha. E o que você tem hoje a dizer para uma mulher que sofre com endometriose e não está feliz com as soluções que ela já encontrou até o momento para se tratar, para se curar, né? E se cuidar também? Eu quero dizer para essa paciente que, para ela ficar tranquila, você não está sozinha nessa jornada, tem muitas mulheres que estão como vocês e que procure uma equipe especializada para poder tomar conta de você. Porque a endometriose, apesar de ser uma doença que não tem cura,
ela é uma doença que tem controle. E se ela não estiver bem controlada, essa paciente não vai ficar satisfeita realmente, porque aí ela vai ter um diagnóstico, mas ela vai continuar com os sintomas. Então, se ela tem que fazer o controle clínico ou cirúrgico para a gente poder ter mais qualidade de vida. Nossa, então a endometriose ela não tem cura, mesmo fazendo uma cirurgia? É uma doença que a gente não considera que tem cura, mas tem controle, né? Então, depois que a gente faz a cirurgia, se ela é aquela paciente que quer engravidar, a gente vai deixar ela sem hormônio, mas depois a gente pensa em bloquear, né? Olha, corta aquele mal ali e vai controlando. Exatamente. Porque ela pode voltar, por exemplo, doutor Pedro? Se a gente imaginar que aquela hipótese que a gente tem da menstruação retrógrada, a gente então vai pensar, ela não vai parar de menstruar, ela vai continuar levando células endometriais para um outro lado. Se ela não vai parar de menstruar até a menopausa, ela vai ficar exposta a essa doença. Essa doença também é considerada, que a gente chama, estrogênio dependente. Então, enquanto ela estiver produzindo estrogênio, ela vai poder alimentar essa doença. E por isso que a gente fala que a gente tem controle, porque a gente vai fazer o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico para ressecar para retirar esses nódulos de endometriose e ela não sentir mais os sintomas. Mas cura, a gente não considera. Nossa, muita coisa, assim, que é uma novidade mesmo no universo feminino. Porque a gente escuta endometriose e quem não tem tanto conhecimento como quem já teve o diagnóstico, por exemplo, Sim. né? Então a gente fica assim, tem tanta coisa que você está trazendo aqui, né? Trouxe hoje aqui pra gente, que vai mudar o conhecimento de muita gente, a forma que muita gente pensa, né? Acredito que tenha mulheres que hoje têm relação, sente dor, nunca investigou, acha que realmente é normal, ou está com dificuldade de engravidar e nunca se atentou também para levar essa dor que ela tem, que ela é invisível. Muitas mulheres acham que é normal, né? Ah, é normal sentir dor, eu tô menstruada, eu tenho uma cólica, eu tomo um remédio, eu fico bem. Mas por que eu não consigo engravidar? Por que essa dor é tão grande, é tão incapacitante? E a gente vai normalizando sentir dor, né, doutor Pedro? Sim. A gente vai negligenciando porque a mulher moderna hoje, ela tem uma vida corrida, ela é uma executiva. Sim. Ela tá... Também a questão da fertilidade, ela demora para perceber porque ela demora para tentar, né? Então, isso tudo vai atrasando esse diagnóstico e atrasando a solução do caso dela. Sim, e atualmente as mulheres estão tardando, né? Estão adiando muito a maternidade, né? Então, mais difícil deve ser, porque aí até ela tentar engravidar, não conseguir, para ver que tem endometriose, demora mais ainda. Né? Sim. Aí a gente fala de outro ponto, né? Que é a parte da infertilidade, que a gente vai falar que quando a mulher chega com os 35, que é mais ou menos a idade que ela começa a pensar em engravidar hoje em dia, né? Que é aquela... As mulheres de outras gerações, das nossas mães, nossas avós, elas engravidavam entre 20 e 30 anos. Verdade. Né? Então, hoje essa mulher mais moderna que está protelando essa gestação, ela acaba se deparando com outro critério que é um fator de infertilidade, que é a reserva ovariana dela que cai drasticamente a partir dos 35. Cai em quantidade e qualidade. Sim. E aí... Então, se a gente associa ainda a endometriose, a gente vai vendo que, então, essa infertilidade ela vai ter um grau maior, né? Por isso que é importante a gente ter um diagnóstico precoce de endometriose, porque a gente já vai estar ciente de que ela tem, e a gente acompanhando essa paciente, tendo conhecimento... Porque quando a paciente chega no meu consultório, ela... Não vou dizer que ela vira uma amiga, porque... Mas a gente cria uma... vida, né? Ela abre a vida ali. E a gente tem uma relação de médico-paciente muito interessante. Então, assim, ficar sabendo o momento que ela vai querer engravidar, isso é importante, porque a gente vai orientar sobre a reserva ovariana. Ela tem endometriose, eu vou saber a hora certa da gente tirar os hormônios para poder fazer com que ela fique pronta para poder iniciar essas tentativas, né? Sim. Ai, como passa rápido. Meu Deus do céu. Bom... Mulheres, se você sofre com um sintoma que vão além do normal, não ignore. Sua dor é real, seu corpo merece ser ouvido e cuidado. Esse é o recado que eu deixo aqui para vocês. Doutor Pedro, e qual é a mensagem que você deixa para esta mulher que está hoje sentindo desconforto, dores,
ou buscando, né, um diagnóstico para a endometriose? Não desista. Sentir dor não é normal. Busque ajuda profissional. Esse profissional vai fazer a investigação e se você tiver endometriose, procure profissionais que sejam capacitados para isso. Só assim você vai conseguir voltar a ter qualidade de vida. Maravilha. Anotaram, mulheres? Essa é a mensagem. Eu queria agora que você deixasse o seu contato, aonde essas mulheres maravilhosas, incríveis que estão nos assistindo hoje podem te encontrar. Bom, no Instagram vai ter todas as formas de contato comigo e com a minha equipe. O meu Instagram é @drpedroluizchaves. O Luiz é com Z. Lá você vai encontrar meus contatos. Maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Tenho certeza que você impactou muitas mulheres, trouxe solução para muitas delas também que buscam, né? Tem mulher que fica a vida toda buscando esse diagnóstico. E eu tenho certeza que você é uma pessoa certa para resolver esse tipo de problema que nós mulheres temos. Obrigado. Obrigada Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de a gente falar mais sobre um tema muito importante e que vai conscientizar muitas mulheres para a gente poder se ajudar e a voltar a ter qualidade de vida. Ter uma vida normal e feliz e sem dor. Isso aí, sem dor. Dor não é normal. Dor não é normal. Né? Então, olha, se você sofre com sintomas que vão além do normal, não ignore. Sua dor é real, seu corpo merece ser ouvido e cuidado. Não é verdade, Dr. Pedro? É isso aí. Muito obrigada. A gente encerra aqui e vamos agora para o nosso LongaCast, que é um outro episódio que o Dr. Pedro vai trazer aqui hoje pra gente. Ó, fiquem ligadas. Vamos lá. Vamos para o próximo. Obrigada. Traz o brilho. Obrigada pelo seu brilho hoje aqui, Dr. Pedro. Obrigado.